desenvolve, ela tem todas as condições de ajudar quem chegou ao ponto, né, de questionar se vale a pena ficar aqui nessa vida trabalhosa, difícil que a gente tem, né? Ou se é possível, digamos assim, retomar o caminho em que fica garantido que esse suicídio não vai acontecer. Então não tem como ter suicídio se você fez o dever de casa lá direitinho, está com boa autoestima, bom amor próprio, resolveu o complexo de Édipo, aceitou a castração, né, como se coloca. Aceitar a castração é reconhecer os limites que a realidade impõe, né? Então eu tenho que analisar a realidade tal como ela é para eu poder lidar com ela, e não ficar lidando com uma pseudo-realidade que eu estou inventando, projetando da minha imaginação para que a realidade teria que ser daquele jeito que eu acho que tem que ser, né? Então esse é um erro filosófico, né, assim, básico, né, brabo também, né? Porque como é que eu posso lidar com uma realidade que sou eu que crio? Então isso é realidade? Não, isso é um subproduto da minha imaginação. Por exemplo, eu tive um paciente, ele era autista, mas ele era muito inteligente, uma pessoa, uma dessas almas, né, digamos assim, que não puderam se desenvolver por causa do massacre que sofreu, né, na sua infância e tudo. Mas quando ele começou a melhorar um pouco na terapia, ele falou que os dinossauros lá que ele via, os símbolos da castração, da oralidade, né, o tiranossauro com aqueles dentes enormes, ele via isso, ficava paralisado com medo, né? E isso tinha uma explicação. Eu acho que não vem ao caso aqui também a gente ficar dizendo qual é a explicação, mas assim, tinha uma explicação, e ele dizia que quando ele tinha aqueles momentos de lucidez dele, ou fases de lucidez, ele produzia uma filosofia muito válida, né? Que é baseada na experiência dele, ele que vivia isso todo dia, toda hora. Ele dizia, são frutos da imaginação, né? São frutos da imaginação. Quer dizer, no meu mundo tem tiranossauro que vai uma alucinação que ele está criando, está alucinando, né? E agora, tem muitas pessoas, muito maior número do que uma pessoa psicótica como ele, né, que também não alucinam, né, não deliram, né, mas distorcem as coisas, né, de uma maneira tal que, às vezes, até pior do que um delírio, porque parece que é uma coisa válida e tudo, mas aquilo ali não tem praticidade nenhuma, porque não se refere à natureza humana. Aquilo ali pode ser bom para, sei lá, qualquer outra coisa. Aliás, esse segundo verbete, né, que vocês viram o vídeo passado, fala sobre inteligências artificiais, né, que vão suceder o ser humano, porque aí não vai ser mais a humanidade tal como a gente conhece. Então, esse projeto aí de vida, morte, a gente no meio, a gente tendo que sobreviver, né, em relação a isso, no caminho das pedras que a psicanálise demonstrou qual é, né? E veja bem, a psicanálise ela não é uma filosofia, ela é uma constatação de fatos observados na interação com o ser humano, tá? Quer dizer, então, eu, antes de criar uma pseudo-filosofia, por exemplo, teórica, abstrata, para dizer como é que o ser humano deve viver ou não, eu tenho que lidar com seres humanos que estão mostrando o que é que realmente acontece. Mas aí, esse modo ele já é desvalorizado exatamente pela aparente falta de ligação que tem entre a psicose, a neurose, a perversão e o desenvolvimento, né, da sanidade mental ou da ausência aparente, né, de sintomas de transtornos mentais. E é como se que permite, por exemplo, certas ideias, certas filosofias e certas políticas, né, digamos assim, a trabalhar. Não, o cara tem uma degeneração. Bem antes da psicanálise era exatamente assim, né? O cara tem uma degeneração cerebral, por isso ele é um neurótico obsessivo. O cara tem uma degeneração cerebral, por isso que ele é um histérico, né? Não tem nada a ver com a Rainha Vitória, nem com a cultura humana, né, com a repressão em cima da sexualidade das mulheres. Não. Essa histeria, essa epidemia de histeria na época vitoriana, isso aí é uma coisa devido a uma deficiência cerebral da pessoa que está apresentando aquilo ali. Quem estudou isso, Charcot, Breuer, já percebeu, não é isso que está acontecendo, né? Não é uma deficiência cerebral, é um problema digamos assim, na inserção desse indivíduo no meio ambiente que ele está vivendo, meio ambiente psíquico, né? Tá? Então existe um meio ambiente psíquico. Você pode ter companhias físicas
resolver o problema material e do circo também, resolver o problema do pão e do circo, você está acompanhado assim, de venenos, né, digamos assim, que estão violentando completamente a sua individualidade, fazendo. Daqui a pouco você está deprimido, entendeu? Mesmo tendo resolvido o problema material, né? Falta exatamente esse compromisso consigo mesmo. Não pode faltar isso nas políticas públicas, né, de quaisquer tipos de ideologia. No entanto, não tem isso nas políticas públicas de todas as ideologias que nós temos aqui disponíveis no planeta. Essa parte, né, do cuidado com a qualidade individual, né, ela é completamente negligenciada. Então, o suicida ele está tentando romper com isso, nós precisamos ter consciência disso. Ninguém se mata, né, sem ter pulsão de morte desfundida, teoria freudiana, né, clara, né, muito bem embasada a partir da experiência com os seres humanos, tá? E está tudo interligado, os esquizofrênicos, os autistas, né, os perversos, né, os histéricos, os obsessivos, todos eles estão junto conosco. Nós fomos assim na nossa infância, né? Tivemos momentos de fases psicóticas, obsessivas, é só estudar, ver, observar, né, que você se convence disso aí. E aquela coisa, não tem como grupo nenhum convencer a experiência individual que uma pessoa teve, tá? Então, no meu caso, por exemplo, falar de depressão, né, comigo, vai estar falando comigo e com as questões existenciais que surgiram na minha própria experiência individual com a depressão e a ideia de se matar, a ideia de desistir, não é? E eu sei, do meu jeito, né, digamos assim, pessoal e intransferível, posso até tentar conversar sobre isso e tudo, mas é meu, é pessoal, intransferível, né? Eu tenho, né, a experiência, eu sei muito bem como é que você consegue sair disso aí, tá? E como é que você consegue entrar nisso aí. Então, e o Freud percebeu isso, com certeza. Então, para poder se matar, para poder se suicidar, é preciso que o tratamento, né, socio-psicopedagógico, digamos assim, esteja muito longe daquilo que a criança precisa, né, na medida em que o Freud descobriu também que todas essas transtornos mentais, né, que levam ao suicídio são cunhados até os 5 anos de idade. Tá? Isso é muito importante, ninguém fala mais disso, inclusive em livros de psicanálise. Mas isso é uma observação e um conhecimento legado por Freud para nós, né, que aparece em dezenas de textos dele. Tá? Então a gente precisa ler, né, as coisas e discutir as coisas que estão escritas aí. Ele sustenta que não só os sonhos, né, como todos os transtornos mentais, não são possíveis de aparecerem, de surgirem na vida adulta se não tiverem uma base assim, essencial na experiência infantil até os 5 anos de idade. Quer dizer, é lá com o papai e mamãe, com o complexo de Édipo, aquela coisa toda ali, tá? Então, eu, assim, gostaria de sinalizar, né, que o dia do suicídio deve ser todo dia, né, para que as pessoas possam realmente ter chance, e alertar também que não é só você tirando a sua vida física, né, digamos assim, que você morre, né? Você morre psiquicamente também se você não cuidar da sua individualidade, da sua criatividade e da sua espontaneidade e da sua capacidade de gestão da sua própria vida. Ninguém pode te ajudar a não ser você mesmo, né? Basicamente, você tem que participar da ajuda a você, porque você é um universo independente em informação, em andamento. Então, enquanto isso não for resgatado, quer dizer, essa sua capacidade de gerir a sua própria vida e se responsabilizar por ela, né, se você não estiver a caminho disso, você não tem como confiar que aquilo ali é protetor para você em termos de evitar uma depressão, de evitar uma doença, né, um transtorno mental, né? Eu posso me colocar aqui como exemplo, né? Eu saí dessa, né, digamos assim, eu entrei nessa, eu tinha mais ou menos uns 22 anos, e eu saí dessa, eu tinha mais ou menos uns 23, 24 anos, quer dizer, foi rápido, né? Eu aproveitei bem a oportunidade que eu tive, né? E, obviamente, ainda mais devido também à minha dedicação, né, à psicanálise, até gratidão, né, pela psicanálise por ter me ajudado a sair do buraco lá, né? Foi uma cultura, né, digamos assim, que me permitiu
realmente ter meios de sair do buraco em que eu estava. E eu, digamos, eu não tenho a menor dúvida, né, de preconizar que a psicoterapia tem que ser psicanalítica, freudiana, winnicottiana, pelo menos, basicamente, né? Melanie Klein é boa também para compreender a depressão, aquelas coisas dela lá como pulsão de morte, tudo é bom estudar aquilo tudo ali, tirando os exageros, né? Mas, assim, eu sugiro que essas coisas sejam mais estudadas, mais discutidas, com a participação de quem realmente lidou com elas. E não com quem acha que sabe o que é e tudo, e na verdade não tem a menor condição de fazer uma política pública para atender pessoas que estão com um questionamento tão importante como esse, se vale a pena estar aqui nesse mundo ou não. Tá?